Que bom. Bom, então é isso. Novamente, boa noite a todos e todas. Sejamos todos muito bem-vindos. E antes da gente iniciar, para a gente continuar o nosso tema, quem que acordou hoje, inspirado ou inspirada, motivado ou motivada, feliz ou animado, animado ou animada, para fazer a nossa prece inicial? Quem? Quem será aquele ou aquela que levantará a mão? Eu levanto. Ah, então é contigo, Lucília. Essa turma fica só esperando alguém levantar o dedo, hein? Essa turma aí. Ai, ai. Então vamos nos concentrar, elevar o pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, pedir a presença dos amigos espirituais que nos acompanham nessas noites de segunda-feira, nos nossos estudos, que eles estejam presentes, para que nós possamos absorver o máximo os ensinamentos que serão dados hoje, né? Agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estar aqui aprendendo, conhecendo melhor a doutrina, que tanto nos permite entender tanta coisa, né? Então, que possamos absorver o máximo do conhecimento que vai ser dado aqui hoje. Assim, pedimos a permissão para iniciar os trabalhos desta noite, dizendo graças a Deus. Que assim seja, Lucília, muito obrigado. Então, a gente começou semana passada a falar sobre um assunto que a gente já discutiu um pouco, para quem fez o sistematizado, né? A gente discutiu um pouco sobre morte. E a semana passada a gente começou falando da desencarnação. Aí eu fiz uma pergunta para vocês, né? Se todo mundo que morre desencarna, todo mundo que desencarna morre. A gente teve uma brincadeira dessas. Só que agora eu vou fazer outra. Quando eu falo em desencarnação, o que passa pela cabeça de vocês? Um de cada vez, precisa brigar. Pensando, Guilherme. Pensando também. O que passa? É o desligamento, né, do corpo físico, não é isso? Mas o que se desliga do corpo físico? O espírito, né? Perispírito. Espírito. Mas o que a gente pode pensar? É aquele fio. Fluidos vitais. Oi? Fluidos vitais. Fluidos vitais, que eu acho que é o que a Lucília também ia falar, né? Aquele Estão em fio sintonia aí. que liga o corpo ao espírito, né? Mas o quê? Mas o que a gente pode pensar? Eu quero saber das ideias mesmo de vocês, tá? Não tô exigindo nada, nem cobrando nada. Senão vamos sair hoje do estudo, caramba, hoje o Guilherme pegando nosso pé. Só tô perguntando as ideias mesmo que passam por vocês. O que vem? O que vocês acham que a gente pode... O que mais? Falando do fluido, falando do sofrimento. Oi? Seria, no caso, quando o espírito já se vê realmente na reticidade? Não, né? É porque depende, né? Depende, mas aí tem que ser um espírito muito evoluído para ser rápido, né? Não muito evoluído, assim. Já ter uma noção, né? Mas, assim, quando a gente fala, de maneira geral, do fenômeno, desencarnação. Vocês falaram, desligamento, fluido vital. Mas o que a gente pode associar a isso? Mais o quê? Separação dos bens materiais. Separação do material. Desculpa, Vânia. Separação do material, de tudo que é material.
Separação Não de tudo que é só, não só material. o corpo, né? Mas tudo, né? Tudo fica. Só vão Mas os o valores. Mas o que a gente pode pensar? Só vai a moral, né? Mas o que? A alma. Olá, Mari, boa noite. Oi, Mari. Mari, Boa noite, pessoal. Boa Oi. noite. Boa noite. Mari, daqui a pouco eu falei que eu ia atrasar, mas eu não atrasei. Eu acabei não vendo, falei, vou tomar banho rapidinho. Aí cheguei Um atrasada. pouquinho eu não atrasei, eu fiz a conta errada. Mário, eu tô aqui conversando com o pessoal, que a gente começou semana passada a falar da desencarnação. Aí a gente brincou um pouquinho falando, né, sobre essa ideia de desencarnar é diferente de morrer, brincamos um pouco disso. E hoje eu tô ouvindo um pouco o pessoal falando sobre o que eles entendem, o que passa pela cabeça de vocês quando eu falo desencarnação. Aí a Lucília já falou que é sobre o desligamento, a Cléia já falou sobre essa questão do fluido vital, a Vânia tá falando essa questão da separação do material, da questão moral. Raiz e Walter, por enquanto, estão ouvindo. E você, Mari, quer falar alguma coisa? Walter quer falar alguma coisa? Raíza quer falar alguma coisa? Mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Quando a gente fala, quando vocês ouvem desencarnação, vocês vão lá assistir uma palestra, por exemplo, desencarnação. O que vocês imaginam que a pessoa vai falar? É o desligamento, né, do corpo físico. Eu penso muito em despedida desse mundo também, assim. Tem uma coisa anterior a isso, vocês não acham? Vocês não acham? Ou acham? mas Guilherme, quando eu falei que ele se reconhece como espírito, é porque ele já se desvencilhou do plano material, entendeu? Sim, entendi. Ele não se vê mais como homem da terra, né? Se vê como Aham. espírito. Mas tem uma coisa anterior a isso, né? Vocês mais ou menos estão dizendo isso em palavras, mas eu queria que vocês falassem uma palavra em especial. Uma não, né? Algumas em especial. A gente não falou que desencarnar é diferente de morrer? Sim, Morrer não é cessar a questão orgânica? sim. Então desencarnar é o quê? O que continua? O espírito. O espírito. Então significa que existe uma Vida. se a morte seria o fim, então o espírito sobrevive. Então é a sobrevivência da alma após morte. Pós-morte. Então, quando eu falo de Existe uma desencarnação, a primeira vida. coisa que a gente pode pensar é na sobrevivência da alma. Sobrevivência da alma, ela vai sobreviver Vocês lá falaram isso em outras palavras, só queria que a gente estabelecesse os conceitos. Mas é isso. Mas porque quando ele se reconhece lá como um espírito, quer dizer, é porque a alma dele sobreviveu, né? Porque ele está sobrevivendo. Isso, Está vivendo exatamente. outra Porque dimensão. continuou. Né? Prosseguiu. Foi isso que a gente Claro, começou semana passada falando, né? Exatamente. Não acertei a palavra. Porque a gente falou semana passada que é uma diferença entre morrer e desencarnar, né? Você pode morrer e não desencarnar, como pode desencarnar sem ter necessariamente ainda morrido, né? Falamos disso. Tudo bem? É só para a gente linkar essa percepção de que, bom, se a gente vai falar de desencarnação, a gente vai falar de sobrevivência da alma. E aí, se a alma sobrevive à morte material, significa que a alma não é matéria. Não. Não Tá é matéria. certo. Se ela não é matéria, ela foi criada antes da matéria. Certo? Sim. Então significa que ela continua também depois da matéria. Ok? Então isso são coisas simples que vão permeando a nossa mente, porque a gente sabe disso já de maneira intuitiva, né? Isso já é intuitivo pra gente. O que eu tô querendo aqui é só expor isso, né? Intuitivamente a gente sabe disso. E essa alma pode habitar várias matérias. Pode habitar várias matérias. Pode.
Pode. Diferente. Pode, não, vai habitar, né? E vai habitar. Já habitou e vai habitar. Já habitou e vai habitar mais, né? Exatamente, exatamente. Por que eu estou falando isso? É só para que a gente consiga estabelecer os conceitos que são intuitivos para a gente. Mas se chega uma pessoa da doutrina, que não é doutrina espírita, liga e quer conversar, é uma das primeiras coisas que a gente tem que entender que a pessoa está entendendo. Né? Que se eu estou falando de uma desencarnação, eu estou falando para ela, antes de tudo, que a alma sobrevive após a morte. Né? Então é só essa brincadeira mesmo para a gente expor os conceitos, tá? Não estou pegando o pé de vocês, não estou deixando vocês nervosos, só estou realmente querendo expor os conceitos. Tudo bem? Tudo certo? Ninguém está com raiva de mim? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Então tá bom. Então fico feliz. Como a gente vai ter a raiva desse menino? Me fala. Pode ter, ué. Não tem jeito, né, Vânia? Não tem como. Pode ter. Eu fico triste, mas a pessoa pode ter. Não dá, não dá. É livre-arbítrio dela, né? Ela pode ter. Bom, então tá bom. Então a gente está falando desse processo de desencarnação. Aí, semana passada a gente começou falando, né, já que a alma sobrevive, a gente sabe que a gente vai poder reencontrar amigos, vai poder reatar as relações que a gente teve na Terra, que as coisas que nós trabalhamos aqui a gente não perde, a gente se engrandece em conhecimento, em moral, em história, e por aí vai. E como isso tem consequências pra gente, né? Aí a gente falou que essa separação da alma do corpo, ela não é instantânea, né? Ela não é, bum, desliga um botão. Não é assim. São processos lentos, né? A gente falou sobre como isso... Por isso que o nome desenlaçar é maravilhoso. Que, de fato, você tirar o laço, né? Tirar o nó. Quanto mais apegado à matéria, mais esse nó é firme. Forte, aquele nó de marinheiro. Agora, quanto menos apegado, é aquele nó de tênis, né? De sapato que a gente puxa e solta. Bom, sabemos que a alma se desprende gradualmente e que não é de uma vez só que ela vai restituir a liberdade dela. Falamos sobre isso também. Inclusive, as pessoas que vão desencarnando aos poucos mesmo, né, que é bem gradual, como por questões de saúde ou até uma doença degenerativa, vou falar da questão de saúde, que eu acho que é mais fácil a gente exemplificar, né? A pessoa que vai chegando mesmo e por tempo mesmo de vida ela vai desencarnando. É muito curioso porque essa pessoa ela vai tendo mais contato com o plano espiritual, que ela vai se desprendendo. Então é mais comum essa pessoa, ao final da vida dela, ela tá vendo espírito, ela tá tendo mais sonho, ela tá muito mais aérea. Isso é muito comum, porque o perispírito dela já tá mais desprendido. Ela tem mais sensações, tem mais visões, isso pode acontecer. Se a pessoa já era um médio ostensivo, nessa época, então, ela tem muito mais facilidade, mobilidade perispirítica. Vocês lembram quando a gente falou de perispírito, há muito tempo atrás, que uma das propriedades do perispírito era expansibilidade? Que quando eu falei para vocês, lembro que até a Lucília Cleia, no estudo delas, quando falou de emancipação da alma, a gente falou, né, que você se concentra, fazer uma prece, o perispírito expande. Essa expansão do perispírito já na velhice, nos momentos finais da vida, já não é só por concentração, é porque as ligações já estão mais fragilizadas ou já estão algumas desfeitas. Então ele fica muito mais livre, liberto. Então ele consegue, pensa que é como se fosse uma água, né? Você botou água num copo, só que aí se você bota em um lugar maior, ela vai tomando a proporção dos locais maiores, né? Ela vai procurando mais espaço. Então é como se fosse isso. O perispírito não está mais tão ligado à matéria, então ele vai ocupando outros espaços. Porque não tem mais ali a molécula orgânica para prender ele. Gente, isso deve ser de uma ciência, de verdade, eu tenho uma curiosidade para saber como deve ser a física e a química por trás disso, que, infelizmente, eu acho que eu só vou descobrir isso no plano espiritual se um dia eu merecer, né? Um dia vamos. Mas o ponto é, eu tenho muita curiosidade para saber como é que é essa relação assim, né? Deve ser uma coisa muito bacana, as equações que estão por trás, as relações, né? Deve ser de uma complexidade fantástica. Mas, enfim. E aí, Kardec coloca muito bem nos espíritos que eles se desatam, né? Os nós se desatam, não se quebram. Então, não é nada brusco. São coisas que são feitas... Ah, Guilherme, nem acidente? Nem acidente. Acidente prejudica o corpo físico. E a gente acabou de deixar bem claro que o espírito não é matéria física. Tudo bem até aqui? Isso aqui eu estou relembrando o que a gente falou, né?
Só que eu acho que eu estou relembrando e estou suscitando perguntas a vocês. Podem perguntar. Então, Gui, quando você diz, né, que a gente até já falou sobre isso, que é gradativo, né? Você até falou do idoso aí, né, da pessoa que já está idosa e ou está doente, né? Que é um desprendimento gradativo, né? Isso. Essa pessoa ela pode não dormir bem à noite, tem toda essa questão, né? De toda hora acordar, e no dia mesmo do desenlace, né? Que é, né? Desenlace, na verdade, às vezes é complicado, né? Às vezes porque ela não entende o que está acontecendo, né? Exatamente. No dia do desenlace, você tem muitas reações, a própria pessoa se sente esquisita o dia inteiro. Ela sente como se a vida dela tivesse sido vivida pela terceira pessoa. Hoje fazem 3 anos que meu pai desencarnou, né? E foi exatamente assim, né? Eu assisti o tempo todo. Foi exatamente assim. Por isso que eu estou te perguntando. Ele quase não dormia à noite. Dormia muito pouco. Exatamente. E no dia mesmo do desencarne dele, foi muito difícil, sabe? Foi uma manhã até 2h40 da tarde, assim, ele não sabia o que estava acontecendo com ele, né? Ele não sabia, ele não entendia nada e pegava na nossa mão e ansioso e eu rezando, né? Eu demorei um pouco a chegar, mas minha irmã estava desde cedo, que eu morava em Niterói ainda, né? Por acaso foi nesse quarto aqui, é no quarto que eu estou agora. E, enfim, e é exatamente o que você tá descrevendo. Foi exatamente assim. Sim. É incrível, né? E é realmente uma coisa que a gente tem curiosidade de saber, né? Como isso é por trás, né? Como isso é por trás. Exatamente. Muito obrigado, Vânia. Essas pontuações, assim, esses exemplos ajudam a reforçar, né, na nossa compreensão. Isso é muito bom. E, de fato, e aí vai variar, assim, tem pessoas que sabem que estão, né? Tem muita gente que já tem uma percepção de que está indo, né? A minha bisavó, que eu não conheci, né, a avó da minha mãe, quando a minha mãe ficou grávida de mim, a minha bisavó, que estava saudável, assim, fez exame, não tinha nada, falou pra minha mãe assim, esse daí eu não vou conhecer. E realmente não conheceu. Depois de 3 meses ela desencanou. Por idade, não teve assim nada. E não teve uma pneumonia, não teve ataque, não teve nada, só dormiu e foi. Então, assim, tem pessoas que já têm alguma sensação, tem outros que todo mundo tem, na verdade, mas nem todo mundo, às vezes, tem a percepção. Fica ansioso, fica nervoso, fica a própria... Ai, esqueci o nome da... Meu Deus. A cantora que desencarnou. Tinha 90 e poucos anos, gente. A esposa do Garrincha. A Elza Soares. Elza Soares. Ela falou, né, pra família, gente, eu tô morrendo. Hoje eu vou morrer, falou, foi algo assim, né? Hoje eu vou morrer. Meu pai falava, né, que ele estava indo, né? Que ele estava indo e falava para minha irmã assim: eu quero morrer contigo. Aí ela falava: sai para lá. Ela falava, porque minha irmã sempre brincando com ele: sai para lá. Eu, hein? Não, é contigo que eu quero. Mas ele esperou a outra filha chegar, né? Eu tenho uma tia também que, quando ela desencarnou, ela já estava doente, né? Já tinha bastante tempo. E aí, a minha avó, inclusive, que estava com ela no dia, eles tinham o horário do banho dela, né? Todo dia. E aí foram levar ela para o banho, e na hora que estavam arrumando para levar ela para o banho, ela falou assim: não precisa me dar banho, não. Hoje eu não vou tomar banho porque eu vou morrer. E aí a minha avó falou para ela: para de bobeira, vamos tomar banho. Ela: não, me volta para a cama porque vai ser um desgaste desnecessário. Me volta para a cama e liga para os meus filhos e avisa que eu vou morrer e não vai demorar para eles virem para cá. E aí os filhos dela chegaram e ela desencarnou. Mas são muitas histórias assim, né? A minha avó também, a minha avó foi um processo, né? Ela ficou doente, então ficou muitos anos de cama até, ficou muito tempo de cama, e durante todo o processo dela de cama, você comentando, né, que quem já é médium, minha avó ela só não sabia e ela não teve
talvez o estudo para isso, mas ao final, né, da doença dela, quando ela ainda conseguia interagir e tudo mais, ela falava das visitas que ela recebia. Ela contou para a gente uma vez sobre... Eu sempre me lembro disso, que eu imagino que seja como se fosse um desdobramento, né? Não sei se é exatamente isso que acontecia com ela, mas ela contava que às vezes ela via o corpo dela na cama e a alma dela se desprendendo do corpo, e ela ia até debaixo do viaduto orar pelas pessoas debaixo do viaduto, e aí ela ia fazendo alguns trabalhos. Ela falava, era para mim, hoje eu entendo que eram trabalhos. Que eram desdobramentos. Então, hoje eu entendo. Ela falava assim, parecia que eu estava sonhando, mas eu via. E aí meu avô, que não acreditava, falava assim, mas você tá maluca, você estava sonhando. E ela falava de muita coisa. Um filho que eles perderam quando ela era jovem. Ela contava dele, que ele visitava ela. Então, assim, eram muitas coisas, né? Então... E foi potencializando, né, no processo da doença dela, que ela foi ficando mais sensível ali, foi potencializando, e muita coisa hoje a gente olha e fala assim, não, ela não estava... porque meu avô falava assim, mas é porque ela está caducando, né, por isso que ela está falando essas coisas. E muita coisa que ela falava fazia muito sentido, né, tinha muita conexão. Então, curioso. Exatamente. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. Esse tempo, esse desenlace, ele é uma regra, ele é igual para todas as pessoas, ou cada uma tem um tempo? Não, cada uma tem um tempo, depende muito. Tem uns, em geral, em relação sempre à moral, né? Por quê? Quanto mais desprendido você está do corpo, mais rápido é esse desenlace. Agora, quanto mais apegado, mais tempo para você desatar o nó. Mais tempo. Depende Mas sempre... essa preparação antes de começar não tem regra não, né? Não, porque depende muito da moral do ser. De quão desapegado ele está da matéria. Entendi. E no caso de acidente? Então, um acidente depende também da moral. Você vai ter, após o acidente, uma perturbação pós-morte maior devido à causa da morte, né? O gênero da morte. Aí sim, é uma coisa. Mas existem muitas situações em que o espírito ele é retirado do corpo antes do corpo perder. Então, por exemplo, existem casos em que, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa evoluída está lá no carro, o carro vai bater. Segundos antes de bater, os técnicos da espiritualidade já estão ali para retirá-la do corpo. Então, alma encarnada, o perispírito não pega as impressões do choque da batida. Não pega. Não pega. Agora, uma pessoa mais ou menos, né, um ser mais ou menos, ele vai desencarnar, vai ter a perturbação devido ao choque da batida, né, da violência que foi ali, por exemplo, um acidente, o que for. Vai sofrer essas reverberações, mas se ele ou ela já entende estar desencarnado, esse desenlaçar é mais suave. Não vai demorar tanto. Mas pode acontecer, às vezes, dele nem sentir esse desenlace? Porque eu li um livro uma vez, eu só me esqueci o nome. Às vezes não, Cléia. Acontece muito no nosso mundo. Muita gente desencarna, ainda mais em acidente, só vai perceber que desencarnou depois de meses. Exatamente. Ele ficou 3 dias ali no local do acidente, que caiu no abismo. Ele ficou brigando porque estava sentindo um cheiro horrível lá dentro do carro dele, não sabia o que era, mas era o corpo dele que estava cheirando. E ele não sabia que tinha desencarnado. Então, ele não sentiu esse desenlace aí. Exatamente, não sente. Não sente. Tem muitos espíritos que desencarnam e continuam. Tem espírito que desencarna, por exemplo, em acidente de trabalho e continua trabalhando. Que parece que não aconteceu nada. Tem um filme, gente, que ele não é um filme espírita, é um filme bem sensível, bem bonito, mas ele é bem forte, mostra um pouco isso, que é... Acho que é Um Olhar do Paraíso, nome. Um Olhar do Paraíso. É a menina morta contando como foi assassinada. E tem uma cena em específica, uma cena bem forte, que mostra que no momento lá, né, em que aconteceu, ela continuou correndo. Só que ela já tinha desencarnado.
ela continuou correndo no plano espiritual, que para ela não tinha morrido. Só depois é que ela foi perceber. Isso não é um spoiler do filme, né? Porque ela já tá contando morta, né? Já começa o filme contando morta, né? Tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas ela é um filme bem sensível, bem bonito. Se vocês quiserem, Um Olhar do Paraíso. É bem bonito o filme. O Guilherme. E tem aquele filme também, Os Outros, né? Os Outros, Sexto Sentido também mostra isso. Os Outros é impressionante, nossa mãe. É impressionante. É porque Os Outros têm um pouquinho de tom de terror, né? Para quem não quiser tomar susto. Tem um pouco disso mas também. Ele é excelente também para isso. A essência é exatamente essa, né? Exatamente. Ele é excelente para esse, o Sexto Sentido, né? Também mostra. Nesse sentido, eu não lembro dele. Os Outros eu vi há pouco tempo no Prime Video. Pouco tempo não, acho que foi ano passado. Os Outros é muito bom, foi muito bom. Muito interessante, muito interessante. Tem sim aquela ponta de terror, mas... Mas assim, é um filme muito bom para mostrar isso também. Muito bom. Muito bom. E Sexto Sentido, né? Que também é outro filme maravilhoso para mostrar isso. Eu não Sexto vi, não. Sentido também tem umas cenas de suspense, assim, mas nada assim absurdo. Não é um terror, não. É uma cena de susto, só da coisa que aparece. Mas assim, não é nada de terror. Uhum. Eu oriento, né, que vocês assistirem, porque eu acho que ilustra, né? São casos que ilustram. E aquele livro que eu falei para vocês, As Casas Mal Assombradas, do Camille Flammarion, fala vários relatos, só que são relatos de pessoas encarnadas, né? E aí depois eles vão descobrir que essas pessoas, né, esses barulhos, essas coisas todas eram espíritos que acreditavam ainda que estavam nas casas. Por aí vai, né? É muito complexo isso, né? Que a pessoa desencarna e continua. Eu não gosto de ficar contando coisa minha, que eu gosto de o estudo ser objetivo. Claro que eu não tenho nenhum problema que a gente compartilhe as coisas, e eu acho que a gente está num ambiente que, nesse sentido, acho que eu não vou ser julgado em contar essa situação. Quando eu comecei no espiritismo, eu sempre tive essas questões da mediunidade, mas a mediunidade da vidência, para mim, ela não é tão forte, tão nítida. A da audiência, sim. Clara audiência, né, em reunião mediúnica. A da vidência, ela é muito volátil. Tem vezes que sim, tem vezes que muito, tem vezes que não. Mas, assim, teve um caso em específico muito forte que aconteceu comigo. Na época, eu estava indo para fundação. Eu tinha uns 14 anos, eu acho. E tinha tido um acidente na estrada. E o que acontece? Vamos lá. Eu entrei no ônibus, o ônibus estava vazio, e eu sentei, o ônibus lá de Ângulo Bonfim, você tem a porta do motorista, a porta do meio, que é para pessoas com cadeiras de roda, né, e tudo mais, e a porta de trás. A porta de trás tem um espelhinho, um banco, aquele banco com 5 lugares, né, no final. Então eu sentei no banco depois do espelho. Do espelho que eu digo é um vidro, né? Depois do vidro. E não tinha ninguém sentado no banco de trás. Eu sentei no banco e senti uma mão pegando meu cabelo, me puxando assim. Tipo, me tocando, né? E aí eu olhei para trás, não vi ninguém. Quando eu olhei no espelho, eu vi uma senhora. Aí a senhora deu a volta, sentou-se ao meu lado e eu olhei, ela estava toda machucada. Toda, a mão, com ferida no rosto. E o pé dela foi tão nítido como eu vejo vocês agora. Foi a visão mais nítida que eu já tive e que não foi nem um pouco agradável, que o pé dela estava dilacerado. Dilacerado. E eu fiquei... Eu sou uma pessoa muito expressiva, né? Então eu acho que eu devo ter ficado com um olho desse tamanho aqui enquanto eu conversava com ela. Só que assim, o ônibus estava basicamente vazio, tinha uma outra pessoa e a senhora se aparecia, né, se apresentava para mim muito viva, muito nítida. Parecia que eu poderia tocá-la, mas eu não toquei em nenhum momento. Eu fiquei parado assim, né, olhando a situação toda. E ela falando comigo que ela estava preocupada com as filhas dela, só que ela não falou do acidente. E aí ela ficou falando que estava preocupada com as filhas dela, eu lembro dela falar. Uma era Raquel e a outra era com R, eu acho que era Roberta, ou Renata, ou Ruth, uma coisa assim. Eu lembro de uma que se chamava Raquel, que ela falava da Raquel, que estava preocupada com a Raquel, que não sei o quê.
E aí falava que elas eram filhas boas, mas não estavam tendo coisas importantes, que ela ia lá visitar a filha, e pedir pororó. E aí, eu falei, mas por quê? Mas eu perguntei, por que você tá machucada? Ela, machucada? Aí, tipo, ela apontou pra alguma coisa no braço dela, como se fosse algum acidente, assim, doméstico, sabe? Ah, queimou com a panela, queimou no óleo. Ela, não, isso aqui eu machuquei em casa, tá tudo bem, não sei o quê. Só que ela estava completamente machucada, ela não se via nisso. E nisso o ônibus estava entrando na Vila Histórica de Mambucaba. E aí eu falei com ela assim, eu falei, olha, eu não sei se a senhora, né, qual é a sua religião, mas eu orientaria a senhora comigo para o centro espírita, né? Nossa, a mulher deu um pulo da cadeira. Ela falou, espírita? Eu não acredito nessas coisas não, moço. Eu tenho medo disso. Nossa, pra mim não dá não. E ela foi falando nesse sentido, assim, não, moço, que isso? Fez o sinal da cruz, que isso, não sei o que. Ela falou, olha, desculpa, mas eu vou descer aqui de ônibus e eu vou procurar meu marido, que meu marido vem me buscar de carro. E aí eu fiquei assim, ela desceu no ponto, o ônibus realmente parou, só que outra pessoa foi entrar e ela desceu sem que a porta, inclusive, abrisse para ela. Ela desceu. E eu fiquei naquela situação. O que aconteceu? Depois eu soube, os espíritos vieram me contar, né? Foi até interessante que eu soube por pessoas da fundação, não tinha contado isso para ninguém. Um médico veio falar comigo. Falou, você lembra daquela senhora? Enfim. O que aconteceu foi, ela estava vindo para cá com o esposo, eles sofreram um acidente e ela, devido ao trauma, só lembrava disso, que o marido dela ia buscar ela. E aí eles sofreram um acidente. Ela tinha que esperar o marido no lugar. Só que ele já tinha buscado ela, só que sofreu um acidente e ela não lembrava do acidente. Ela já tinha morrido, né? Ela e eu acho que o esposo também. Só que o esposo acho que ficou lá perto do carro. Enfim. E estavam indo de fato visitar a filha. Então, assim, o que eu tô contando para vocês é justamente essa situação de que essa senhora, ela desencarnou, ela pegou um ônibus, ela não lembrava que ela já tinha, na verdade, sido buscada pelo marido, que o marido tinha pedido para ela esperar lá na Vila Histórica, né? Então ela tinha saído lá do Barlavento e ido para a Vila Histórica, Barlavento não, desculpa, lá do Frade ido para a Vila Histórica, e na hora que o marido passou para pegar ela, ele sofreu um acidente, só que ela tinha esquecido disso. Então, para ela, era como se o dia estivesse iniciando de novo. Na cabeça dela, na mentalidade dela. Mas ela já tinha desencarnado e o perispírito estava com as marcas todas daquele desencarne. Só que ela não tinha ainda entendido que ela tinha desencarnado. Ao ponto de eu falar, né? Eu também não sabia, né? Que eu não tinha nenhuma noção, né, das coisas, né? Então, eu fui falar de centro espírita, a mulher deu um pulo, né, do banco. Enfim, isso é só um exemplo que eu quero mostrar para vocês que a pessoa ainda tá ligada ao corpo, né? Você fala assim, mas ela não tá do lado do corpo, mas ela tá ligada. Tá ligada ainda ao corpo, não percebe, tanto que tá com as marcas do perispírito e não percebe que tá desencarnado. Foi a visão mais nítida que eu já tive, assim, de todo o processo, e bem desagradável. Porque eu fechava o olho e vinha aquela imagem dela toda machucada. Bom, é isso. Enfim. E curioso porque ela não se via, né, Gui? Não se via machucada. Não se via. Não se via porque a memória dela era de que ela não tinha nem pegado coisa com o marido. Para você ver como é complexo. Às vezes isso é a própria misericórdia divina, porque o choque vai ser tão grande para a pessoa elaborar que aí é melhor deixa essa memória dela apagada até ela conseguir respirar. Quando ela conseguir respirar, aí a gente volta com a memória dela para ajudar a desenlaçar. Isso acontece. Sim. Tem muita gente que fica dormindo, a espiritualidade bota para dormir, para desenlaçar. E depois que desenlaça, aí conta, olha, você morreu. Aí tem todo um processo psicológico, né, para a pessoa aceitar, para entender. Porque se a pessoa não... se a pessoa recebe essa notícia, ela percebe, ela não aceita, para você desenlaçar é muito complicado. Muito complicado. Então, às vezes, com misericórdia divina acontece isso. Para facilitar o desenlace, ou a memória é suspendida por um tempo,
Porque a memória, lembra, no perispírito são o quê? São fluidos no perispírito, né? Então é só você bloquear aquele fluido. Você deixa ali inerte. Deve ter também uma ciência maravilhosa para você fazer isso, né? Enfim. E aí, em muitos outros casos, a pessoa é colocada para dormir, né? É o que eu, inclusive, acredito ter acontecido com o esposo dela, que também desencarnou no acidente. Ele deve ter ficado dormindo. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Vocês vê, dá para vocês, assim, eu tô tentando mostrar para vocês o quão complexo é isso, né? Isso foi um caso que aconteceu comigo, né? Quantas as pessoas já não presenciaram aí, né? Já não viram, para a gente ver como a situação ela é complexa, um pouco triste, né? Para as pessoas, mas ao mesmo tempo eu acho fantástico, assim, essa infinidade de situações, né? Tudo bem, gente? Tudo bem. Tá bom. Aí, ó. Nas mortes violentas, por acidente de homicídio, sofrimento proporcional à compreensão que o espírito tem a respeito da continuidade da vida. Então, mas a pessoa é ateia ou ateu. Compreensão em relação à continuidade da vida nem sempre é crença na continuidade da vida. Porque a pessoa pode ter a ideia dentro dela. Só que ela não aceita a maneira como essa ideia é passada pelas religiões. Então ela pode não assumir uma doutrina, uma religião específica. Mas ela tem uma percepção, de certa forma, de que ela é imortal. E isso é muito diferente, isso é muito interessante. Uma pessoa espiritualizada não necessariamente é uma pessoa religiosa. E nem sempre os religiosos são espiritualizados. Verdade. Uma coisa não significa que seja igual à outra. Bom, a gente muitas vezes busca religião para encontrar a espiritualidade, mas a espiritualidade não necessariamente está na religiosidade, não está necessariamente na religião, né? Verdade. Outra coisa é a questão dos suicidas. Nos suicidas, o sofrimento é maior. Aí tem muita gente que fala não, porque ele tá pecando contra a vida, tá matando a si próprio. Gente, quando a gente desencarna, a gente encontra o que na outra vida? A gente. Você pensa você que você está numa depressão profunda, você está numa crise profunda. Você quer eliminar essa dor. Só que você se mata e você percebe que você não se matou. Ou seja, a dor continua. Por isso que a dor do suicídio é pior. Porque além dele cometer essa questão do homicídio, né? De ter violentado o próprio corpo, a profundidade disso é muito mais além. A profundidade é porque ele continua. Porque você é decepcionado consigo próprio. Você fala assim, poxa, eu me matei porque eu queria acabar com essa dor. A pessoa que acaba com a vida, ela quer acabar com a dor, não quer acabar com a vida. Quer acabar com a dor. E ela acha que a única maneira de acabar com essa dor é acabando com a vida. Só que a vida não vai acabar. E aí vem o que? O arrependimento. Que caramba, eu me matei e não acabou. Só que o fluido vital ainda está lá circulando no organismo. Então ela ainda vai estar sofrendo, muitas vezes, o trauma do pós-morte. Fica ali. E aí essa separação ela é super penosa. Muitas vezes o espírito vai perceber o horror da decomposição, percebe, né, fica sentindo, por exemplo, se a pessoa deu um tiro na cabeça, se enforcou, se jogou no trem, ela vai ficar sentindo aquela sensação por muito tempo. Enquanto aquele fluido vital ainda não terminou de ser gasto. Claro, tudo tem a misericórdia divina, né? Tudo tem. Porque é uma pessoa sofredora, é um irmão sofredor, uma irmã sofredora. Então a misericórdia divina paira acima de qualquer justiça. Então é preciso que a gente tenha muito carinho pelos suicidas, né? Muito, 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 ore muito. Por isso tem toda aquela questão dos trabalhadores de Maria, né? Porque é um trabalho de amor completo, de carinho, de acolhimento. Bom,
Agora a gente vai falar um pouco dos mecanismos da desencarnação. Até aqui tudo bem, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vou continuar. Bom, já até falei da perturbação, né? Nesse instante de perturbação, quando você está saindo da vida corpórea para a espiritual, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as faculdades, que neutraliza, de certa forma, as sensações. Isso eu acho que vocês devem me lembrar um pouco, que é como... Lembra quando eu falei que esse processo da gente estar encarnado é como se você estivesse carregando uma sacola de mercado por muito tempo, e aí você deixa as sacolas no chão, você fala assim, nossa, que alívio. Mas você ainda sente o quê? Muitas vezes sua mão formigando daquele peso que você carregou, não é isso? Sim. A dor, às vezes o incômodo, uma queimadura. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é uma consequência de tanto tempo que a gente estava encarnado. Então pode ser que a gente sempre sente esse torpor. Só que ele é variável. Quanto mais evoluído é o espírito, esse torpor é menorzinho, mas ele sempre vai existir. Pode ser que no espírito mais evoluído ele dure 1 segundo, meio segundo. No espírito menos evoluído, isso vai durar horas, anos talvez. Anos também não, mas meses. Então assim, vou dizer anos sim, em algumas situações pode ser anos. Bom, eu gosto muito no que é descrito no livro Céu e Inferno, que é dito assim, a proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável de um homem que desperta de profundo sono. Quando a gente está acordando, qual é a sensação que a gente sente, né? Parece que está ligando tudo, né? A máquina está começando a ligar. Eu brinco quando eu acordo, né? Eu vou ligando aos pouquinhos. Eu não sou aquela pessoa que vai acordar 240, 220, não sou. Eu brinco que é minha alma voltando ao corpo aos pouquinhos. Mas é isso, né? Desencarnar é retornar ao estado de consciência original. E isso demora. Isso demora. Porque a gente ficou, mesmo que a gente tenha ficado 2 meses em Terra, é um tempo. A gente passou por todo um processo de reencarnação. E na desencarnação é outro processo. Existem técnicos, existem espíritos específicos para fazer esse desligamento. Um vai trabalhar na cabeça, o outro vai trabalhar no tronco, o outro vai trabalhar nos membros, por aí vai. As ideias vão ser confusas, vão ser incertas, parece que está tudo embaçado. E aos poucos a gente vai recobrando a memória, o conhecimento, até de outras vidas. E de novo, esse despertar é diverso, porque varia de acordo com o indivíduo. Então, em uns, vai ser calmo, vai ser delicioso. Em outros, nem tanto. E aí, no próprio livro Céu e Inferno, no finalzinho do livro, né, na última parte do livro, a gente tem os relatos de vários espíritos em diferentes ordens. Para quem nunca leu Céu e Inferno, a última parte do Céu e Inferno são esses relatos. Então, você começa de espíritos felizes até suicidas. Esses relatos são dos espíritos contando como foi o processo de desencarnação deles e o estado espiritual deles após a morte. É bem interessante. Então, quem tiver curiosidade, quiser ler ou reler, né? Tá lá no livro Céu e Inferno. Casos dos mais variados. Suicidas, brincalhões, sábios, pseudo-sábios, bons, felizes. Por aí vai. Por aí vai. Tudo bem? Tudo certo? Alguma pergunta? Não. Vocês ficaram mais quietinhos agora. Tá bom. Tudo certo, né? Visão panorâmica e retrospectiva. Visão panorâmica é porque eu consigo reviver com detalhes os pensamentos marcantes que eu tive e atos cometidos na existência que terminam. Por isso que falam, né? Há muito tempo já é do conhecimento popular essa ideia que você morre, a vida inteira passa por você, né? Sua vida inteira passa. E de fato, né? Porque você consegue acessar num sopetão, né?
O órgão físico, o cérebro, por melhor que seja, por maior que seja, ele tem limitações. Porque ele precisa de combustível, precisa de exercício físico, precisa de sono. O espírito não precisa. E o que são as memórias para o espírito? Se não fluidos. Então ele consegue acessar isso assim, ó. Claro, se mais desperta a matéria ele está, né? Então ele consegue ver, a gente consegue ver tudo aquilo que a gente vivenciou, que a gente sonhou, que a gente realizou, que aquilo que a gente não realizou. As coisas desfilam pra gente como num filme. Tem sentido a gente falar isso, né? Porque fica plasmado. Então tem cor, tem som, tem peso, tem forma. Existem situações, inclusive, no plano espiritual, existem estações, por exemplo, que espíritos que, por exemplo, conviveram com Jesus ou dos grandes momentos históricos deixam esses fluidos de lembrança. E aí você que não vivenciou aquele momento histórico, você pode chegar naquela câmara e ter contato com as visões daquele espírito quando ele estava encarnado lá, na época de Jesus, em alguma época. Isso é muito interessante. Porque fica plasmado, né? Ele consegue jogar isso, consegue manipular esses fluidos que estão no perispírito dele, para isso ficar como se fosse um cinema, né? Eu imagino que seja mais ou menos assim, né? Uma espécie de um cineminha, né? De uma realidade virtual aumentada, que você consegue ver e sentir as sensações que ele ou ela teve, né? E aí por isso que às vezes a gente tem algumas psicografias que são histórias contadas por outros espíritos que não vivenciaram aquilo dali, e eles contam, né, na primeira pessoa, eles são narradores, e aí você vai ver a história e você fala, nossa, como é que o espírito conseguiu captar tão bem o sentimento de fulano ou de ciclano? Porque possivelmente ele acessou aquela anticâmara, né, aquela câmara ali em que fulano e ciclano deixou aqueles fluidos sobre a situação que ele vivenciou, né? Isso é muito interessante. Quando a Amélia Rodrigues, o Humberto de Campos vai contar alguma história de Jesus, né, o Neo Lúcio, que eles contam algumas histórias de Jesus, é possível que eles tenham visitado essas anticâmaras para saber de algumas personalidades históricas que viveram ali com Jesus, deixaram aquelas memórias ali e eles foram lá ver. Para quem gosta de Harry Potter, é como se fosse uma penseira, né? Você tira a memória e bota ali, né? A pessoa vai assistir. Isso é até legal, né? Porque a ficção, ela é um retrato da realidade, distorcida da realidade, né? Os escritores, escritoras nada mais são do que médiums, só que são inspirados, né? Ou se desdobraram e viram as coisas. Por que você será que a J.K. Rowling, né? Ou até mesmo o J.R.R. Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, não conseguiram criar coisas que representassem essa memória, né? Isso é interessante. Por que será, né? Possivelmente porque existe. E eles tiveram contato com isso. Isso é muito legal. Outra coisa interessante é que a gente tem sempre esse auxílio dos trabalhadores espirituais. Um livro muito bom que mostra isso é o Voltei, do irmão Jacob, que era nada mais nada menos que o Frederico Figner, que foi um dos presidentes da FEB, né? E aí ele descreve nesse livro Voltei sensações, percepções durante esses procedimentos da desencarnação. Bom, a gente sabe que é um processo todo sequencial, então uma sequência, vai tendo um desligamento. E o dele durou quase 30 horas, quase não, mais de 30 horas, até desligar total, hein? Então você vê, mais de um dia. Começou se desligando quando ele perdeu a força física, que ele percebeu que o sistema respiratório dele tinha ficado cada vez mais fraco, e até que ele foi sentindo essas emoções descontroladas, sinais de aflição, e por aí vai. Então ele diz o seguinte: avançando o desligamento perispiritual, sempre conduzido por benfeitores espirituais e a direção do venerável Bezerra de Menezes, né? Ele foi recebido por Bezerra de Menezes. O espírito percebe nitidamente,
nitidamente o colapso do corpo físico, em oposição à harmonia reinante nos órgãos do perispírito. Olha que coisa interessante. Imagina você perceber que o seu corpo físico está definhando, enquanto seu perispírito está lá, direitinho, sem sofrer alteração nenhuma. Olha que bacana, né? De novo, a ideia de que, não, como o perispírito não é matéria, ele não está sujeito a essas transformações da matéria. Isso é muito bacana. Naquele instante, Jacó teve a impressão de que possuía 2 corações. Porque ele tinha um coração físico, mas tinha ali o que parecia ser o do perispírito, né? O do corpo físico estava lá, ritmo descompassado. Estava ali quase morrendo. Enquanto o outro estava ali, pulsante, equilibrado, vivo. E a mesma coisa estava acontecendo em outros órgãos dele. Então ele via uma desarmonia no corpo físico, enquanto via uma harmonia do perispírito. Isso é muito bacana. Porque o corpo físico está perdendo fluido vital, o perispírito não está. O fluido vital é do corpo. No momento final, quando se desfaz o último laço perispiritual, depois de 2 horas de operações magnéticas, ele fala da última percepção, que foi um abalo. Engraçado o pessoal falar isso mesmo, né? A gente tem isso também no imaginário, né? No popular, que é uma ideia de um relógio, né? Aquele relógio de pêndulo que quando bate meia-noite faz dum. Parece um abalo mesmo, que a pessoa, como se fosse um choque, que a pessoa, uma alavanca, né? E experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio, não era pancada. Semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral, quando é feito total desligamento. Porque aí você desligou as principais células, as principais glândulas responsáveis por essa conexão. E aí, quando se perdeu, acabou. De fato, é uma questão eletromagnética. Você perdeu ali aquela conexão. Acabou. Isso é muito interessante. Muito interessante. E aí, quais são então as etapas da desencarnação? Primeiro, o desligamento perispiritual na altura do abdômen. Lembra que eu falei com vocês na obsessão que o centro vital estava aqui, no abdômen? Que a obsessão começava aqui, em termos de chakra? Então, começa aqui na altura do abdômen e do plexo solar. Então, primeiro é desligado aqui, que são as partes, são os chakras, né? Os 3 chakras. O genésico, o abdominal e o plexo solar são os 3 chakras alinhados à ideia da vida na matéria. Então, vão ser os 3 primeiros a serem desligados. Então, nesse momento, a pessoa que está desencarnando começa a esticar os membros inferiores e o corpo vai começando a esfriar. Por quê? Porque esses 3 chakras são responsáveis pela vitalidade e pela rigidez, né, de você ter a musculatura, de você ter o desenvolvimento muscular. Bom, como você está desligando, o corpo relaxa, então ele vai se esticando e vai vindo o quê? O esfriamento. Depois que elas são retiradas, são desligadas, vem o centro emocional, que é do coração. E aí começa o quê? A desregular as funções cardíacas, os batimentos. E aí a pessoa às vezes vai sentir angústia, ansiedade, aflição, melancolia, de acordo com a evolução desse desencarnante, com o entendimento do próprio processo. E a pulsação vai ficando cada vez mais fraca. Então, primeiro são desligados os 3 chakras de baixo, depois é desligado o chakra do coração, e aí vai subindo para o chakra da garganta, e depois esses 2 últimos chakras, que é o chakra do Ajna, né? Que é o terceiro olho, e por fim, o chakra coronário. No chakra do Ajna, que é o terceiro olho, o que acontece? Eles começam desligando. O cérebro é o órgão mais complexo que a gente tem. Então você vai de etapa em etapa do cérebro retirando aquelas ligações, que é o que chamam de fossa romboidal. Essa fossa romboidal, ela está ligada às questões básicas do corpo. Respiração, sistema vasomotor. E aí é o momento em que a pessoa vai entrando em coma, ela vai começando a se desligar. É como se entrasse em modo de energia, né?
Então ela vai se desligando, desligando, até que por fim é desligado o chakra coronário, na parte posterior do cérebro. Então se desata o último laço. Esse laço no coronário, ele é um dos mais importantes, se não mais importante. Tanto que se fala muito, né? Que se você jogar energia aqui, ela é distribuída para todo o corpo. E aqui, quando a gente vai aplicar passe, a gente nunca vai aplicar passe, por exemplo, aqui direto, né? Porque senão você vai deixar a pessoa tonta. Nunca comece pela cabeça. Jogando energia na cabeça. Porque esses dois chakras aqui, eles são muito sensíveis. Porque eles são os chakras do plano espiritual. Então eles estão muito conectados com energias mais sutis. Se você já começa a tacar energia, a pessoa fica tonta. E não é à toa que ele é o último a ser desligado. Último. Por quê? Para preservar aos poucos a consciência da pessoa. Se eu começo de cima para baixo, acabou. Vai ser uma desordem total. Esse geralmente é o último. Você sempre começa um desligamento, desligando aquilo que é matéria, né, os chakras mais ligados à matéria, e subindo. Subindo. E aí eu quero finalizar o estudo, né? Antes de eu finalizar, alguém tem alguma pergunta? Vocês ficaram bem quietinhos, né? Eu avancei muito, falei muita coisa, tá tudo certo. Não, tá tudo bem. Tudo bem. Certo. Entenderam, então, a etapa da desencarnação? Primeiro você tem esse desligamento perispiritual na dor do abdômen, né? Nessa região dos 3 primeiros chakras. Depois do coração sozinho. Depois da garganta, né? O laríngeo. O ágina, né? Terceiro olho. E, por fim, coronário. Então, são 4 grandes etapas. O do coração e o coronário são 2 que são desligados separadamente, né? Desligados separadamente. Tanto que você vê, por exemplo, olha que coisa interessante. Os 3 primeiros chakras, eles têm cores que são próximas, são cores quentes, né? Vermelho, laranja e amarelo. São cores quentes, cores próximas. O terceiro, que é sozinho, o quarto, que é sozinho, que é do coração, ele é como cor verde, né? E depois os outros 2, que é o laríngeo e o ágina, são azuis. Um é azul claro, outro é azul escuro. E por fim, o último chakra desligado sozinho, ele é violeta. Então os 2 chakras que são diferentes, né? Que é o violeta e o verde, eles são desligados sozinhos. Gente, isso é muito bonito. É sim. É de um processo, de um carinho, né? De uma ciência. Né? Demais. Então, essas são as etapas da desencarnação. Então, seu pai, Vânia, as pessoas que a gente acompanhou o desencarne, né? Sua mãe, esposa Auxília, nossos avós, nossos tios, quem for, passaram por todas essas etapas. Algumas mais rápidas, outras mais devagar. Geralmente, os 3 primeiros chakras são os que mais demoram. Quanto mais apegada a pessoa estiver na matéria, pior. Mais tempo se demora ali. E aí é um desenlaçar. E aí, para você desenlaçar, você tem que tirar a energia dali. Guilherme, Oi? pergunta. Então, quando o médico dá o diagnóstico da pessoa, a pessoa morreu, ele fala assim, fulano já morreu, já faleceu. Esse desenlace aí já estava sendo feito ou ainda vão começar, quer dizer, estão fazendo ainda? Muitas vezes está sendo feito ainda. Muitas vezes, quando o médico vai dar essa notícia, a etapa do desenlace pode estar entre o plexo solar e o cardíaco, ou o cardíaco e o laríngeo. Porque depois que você desconectou o cardíaco, é bem possível que o coração pare, ou ele fique muito fraquinho. Então aí a pessoa já dá morte, né? Uhum. Mas ainda tem atividade. Pouca, mas tem. Tem atividade ainda no corpo.
Isso é muito interessante, muito interessante. O Guilherme, falando em termos dos órgãos, né, físicos, normalmente inicia com o pulmão, né? Deficiência do pulmão, né? Isso, exatamente. É que você está falando isso tudo aí, eu estou lembrando do último dia do Luiz Guilherme, e foi realmente isso. Ele estava muito fraco, porque quando eu cheguei lá na UTI, meio-dia, que eu não podia ficar de manhã, né? Ele falou comigo, Lucília, eu estou tão fraco que eu não estou aguentando. A enfermeira queria me levar para me dar banho no banheiro, eu não consegui sentar na cama. Ele sentiu essa fraqueza muito grande de um dia para o outro. E à tarde, aí depois que eu cheguei, eu percebi que ele estava com uma deficiência na respiração. Aí até que os médicos chegaram, né, que mostrou tudo lá naqueles aparelhos todos, que ele precisava de um auxílio, né, na respiração. Uhum. E ele começou a falar umas coisas, assim, muito desconexas, entendeu? Então, e ele ficava com o celular lá, e ele falava assim, desliga o meu celular. Eu dizia, tá desligado, eu já desliguei. Aí, quando ele pediu a primeira vez, eu desliguei o celular. Uhum. Aí ele falava assim, desliga meu celular. Eu dizia, já desliguei. Minha filha estava junto, ela falava também, papai, tá desligado o celular. E ele ficava falando toda hora, desliga o celular, desliga o celular. A gente via que ele estava bem desorientado. Aí foi quando o médico falou que ia entrar com a oxigenação de alto fluxo. Aí quando entrou com a oxigenação de alto fluxo, que foi a partir das 4h, 4h e pouca da tarde, ele deu uma melhorada, entendeu? Foi aí que às 7h eu fui em casa para poder voltar. E aconteceu exatamente no período que eu estava em casa. Que ele Nada é por desencarnou. acaso, Lucília. Aí o médico falou comigo que foi quando ele me deu a notícia, ele falou assim, eu falei, mas ele estava tão bem, eu deixei ele tranquilo, até sonolento, ele estava sonolento. Ainda falei com ele, eu falei, eu vou lá em casa e já volto. Ele falou assim, não, fica lá, vai descansar, você está muito cansado, tem dormido aqui todas as noites. Aí eu dizia assim, não, eu vou, mas eu volto. Aí ele falou, tá bem, ele estava tranquilo, estava assim, assimilando tudo que eu estava falando, já não estava mais com aquela confusão mental. Aí foi quando eu fui em casa às 7h, quando eu voltei às 9h e pouco, ele já tinha falecido. Quer dizer, eu fui retirada dali. Hoje eu entendo que eu fui retirada dali, né? Para que acontecesse, né? Agora, começou exatamente assim como você está explicando. Essa deficiência respiratória, a confusão mental. Aí depois veio aquela melhora, né? Aquela melhora que eles falam da melhora da morte, né? É. Então foi exatamente isso. Agora que você está falando, eu fui lembrando, estou aqui ligando os fatos. O que dá essa melhora? O que dá essa melhora? É uma síncope. Os espíritos que estão ali, às vezes, para os parentes se afastarem um pouco, no sentido assim, porque às vezes a pessoa pode ficar muito apegada, né, aos parentes que estão ali, ou os parentes podem ficar muito apegados à pessoa, e isso prejudica o processo da desencarnação. Então, o que eles fazem? É como se eles botassem um aparelho no perispírito só para dar assim, um vuf, né? Como se assim, já desligou quase tudo. Não teria sentido, né, melhorar. Mas aí é como se você botasse a pessoa num tipo de ventilador mecânico espiritual. Não é exatamente um ventilador mecânico, não, tá? Mas se botasse a pessoa num tipo assim, para dar um. É porque eu vejo mais isso como se fosse um colete fluídico, para que a pessoa só tenha uma leve melhora naquele momento, aquilo ali vai ser pouco. Esse colete fluídico é muito interessante, que ele envolve o perispírito, só para que essa conexão melhore um pouco com o corpo. Os parentes vão ficar tranquilos, a pessoa vai ficar tranquila, e aí os parentes vão se afastar, quem estiver ali vai se afastar um pouco, vai para casa, por exemplo, como foi o caso da Lucília, ou daquelas pessoas, já vi casos em que a pessoa estava muito apegada, falou assim, não, pai, não vai embora, não vai embora, não vai embora, não sei o quê, e aí ele melhorou,
Foi colocada essa questão fluídica nele, a filha saiu de perto e ele conseguiu desencarnar. Conseguiram terminar o processo. É realmente para tirar a pessoa dali, para a pessoa conseguir desencarnar. Realmente no caso do... Ô, Guilherme, No caso do... Oi, pode terminar, Lúcia. Desculpa. Pode falar, Não, pode terminar. Não, pode terminar. Não, é porque, então, no caso, você acha que o processo de desenlace dele já tinha iniciado? Já tinha. Já tinha, né? Já tinha. Muitas vezes começa no dia anterior, durante o sono. Algumas pessoas é conversado com elas durante, falando assim, olha, a gente te trouxe aqui, né? O espírito ele pode ser desdobrado, ser levado a alguma colônia e a pessoa falar, ele conversar com alguém. Pode acontecer ele só se desdobrar e estar ali no hospital, na casa, né? O espírito aparecer e falar assim, olha, já está te preparando, né? Aí ele vai sonhar, ele ou ela vai sonhar com a mãe, com o pai, com o avô, cachorro, o que for. Vai ter uma lembrança feliz, muitas vezes, só que às vezes não vai se lembrar. E vai ter uma sensação, né, melhor dizendo. Só que aí, quando ele voltar para o corpo já está muito frágil. Porque já começou o processo. Lembrando que o que eu descrevi aqui foi em relação aos chakras principais, né? Mas a gente tem vários chakras, vários canais, várias ligações. Então começa sempre das pontas, né, do corpo, das extremidades do corpo, até o cérebro. Então começa lá da perna, mão. O Guilherme, impressionante como é que foi. Ele foi piorando, ele piorou de um dia para o outro muito. Mas é assim. Tanto que na terça-feira, a médica dele, né, foi na UTI e falou com ele, Luiz Guilherme, você está ótimo, amanhã eu vou te dar alta. E na quarta-feira, então, no dia que ela falou que daria alta, ele começou com a febre. Tá? Quando foi na quinta-feira, ele deu uma piorada, bem, mas na sexta-feira, quando eu cheguei lá, ele piorou assim. Isso que você falou, Lucília, é muito interessante, porque, por exemplo, próximo à data do desencarne, a pessoa pode ter uma febre repentina, uma tosse, alguma coisa muito repentina, assim. Ele teve a febre repentina. A pessoa pode ter, e não ter justificativa, né? Você fala assim, não, mas ela não está com infecção, não tem nada. Por quê? Isso daí é uma consequência dos primeiros desenlaces. A primeira é como se o corpo respondesse ao primeiro nó que é desatado. Não, mas a febre foi na sexta-feira, o médico me chamou para ir no computador para ver a radiografia dele. Ele tinha feito na terça-feira e que ele fez na sexta-feira. A de terça-feira, o pulmão dele não estava perfeito, mas você via que estava pouco. Agora, na sexta-feira, ele ficou branco de inflamação. Ele me mostrou assim, você viu o pulmão dele branquinho. Quer dizer, olha como é que piorou de um dia para o outro. Quer dizer, então, realmente, já devia estar acontecendo... No caso dele, realmente foi a questão da doença, né? Mas eu digo que algumas pessoas, próximas a desencarnar, pode ser que elas tenham alguma coisa repentina, assim. Uma dor de cabeça, uma febre, alguma coisa que pode ser uma consequência do primeiro soltar do desenlace. Uma tontura, né? Uma tontura. Meu pai teve na véspera. Oi? Meu pai teve na véspera. Tá? Ele teve uma tontura. Eu que estava com meu marido, nós tivemos que chamar, porque meu pai era muito pesado, tivemos que chamar uma pessoa para ajudar a levantar ele do chão. Então, a pessoa pode ter uma leve consequência, né? Alguma coisa assim em relação às primeiras etapas do desencarne, né? Isso tudo que você está falando, é diferente do Luiz Guilherme, né? Aqui ninguém foi afastado, porque eu e minha irmã tínhamos consciência do que estava acontecendo. Mas a minha mãe é muito apegada a ele, mas ela tem Alzheimer, ela não sabia de nada que estava acontecendo. Ela não entendia nada daquilo. Você tem esses extremos, né? Pode ser que a pessoa precise se afastar. Eu acredito que, inclusive, a Lucília foi afastada não por ela, né? Por ele.
Sim, para que por pudesse ele, ele Até e porque quando eu Oi? cheguei lá, até porque quando eu cheguei lá na sexta-feira, que eu vi que ele tinha piorado muito, ele estava, né, confuso e tudo, eu fiz uma oração, eu pedi que Deus fizesse melhor por ele, entendeu? Que eu queria que ele ficasse bem, tá? E que a gente ia entender e tudo. Eu fiz essa oração porque eu vi que ele não estava bem, Sim, sabe? Aí saí dali, deixei minha filha com ele e fui avisar a minha cunhada, a irmã dele. Sabe? Falei, olha, eu não estou gostando do que eu vi hoje e tal, acho melhor vocês ficarem de sobreaviso aí. Então, mas só que quando ele teve melhora, por volta de 4:30 da tarde, eu, olha, sinceramente, eu não sei, nem por sonho eu pensei, pode ser uma melhora da morte. Não, eu fiquei bem, que eu falei, que bom que ele, né, resolveu e tal, não sei o quê. Porque da primeira vez que ele teve na UTI, que ele saiu super bem. E eu estava acreditando que ele fosse sair bem. Então, quando ele melhorou, aí quando eu fui em casa às 7 horas, porque a minha filha ia cantar o parabéns para o meu neto, só tava eles lá, né, em casa, mãe, vem para cantar. Falei, olha, se o seu pai estiver bem, eu vou, se não tiver, eu não vou. Aí eu fui e falei, vou lá, vou cantar o parabéns pro Arthur e volto. Ele falou, não, vai sim e tal, manda um abraço para ele. Ele conversou comigo, ele estava super bem. sim. Entendeu? Então, eu acho assim, eu não estava em momento algum pedindo para ele melhorar, pedindo para ele ficar. Eu só queria que fosse feito melhor por ele. Foi o que eu pedi, né? Sim. Nas minhas orações. Não, exatamente. E aí Então, tem pode esse outro ser que... extremo por exemplo, da Vânia, da irmã, em que é utilizada a própria energia das pessoas, da família que estão entendendo, que estão querendo ajudar no processo, para auxiliar no desencarne. Isso pode acontecer também. É. Nas máquinas, né, que eles utilizam para reutilizar, máquina não, as ferramentas, vou falar máquina que parece como um trombolho, né? Mas as ferramentas que eles utilizam é utilizado também em algumas situações. Então pode acontecer essas duas situações. Como a gente já falou, né? Cada caso é um caso. Mas pode ser também, Guilherme, porque nesse dia, eu estava extremamente cansada, porque eu já vinha dormindo na UTI, já tinha mais de 5 dias. Quer dizer, na UTI você não dorme, né? Então, eu estava realmente cansada, muito cansada, sabe? Tanto que ele falou, dorme em casa. Eu falei, não vou dormir não, porque eu não tinha coragem de deixar ele lá, sabe? Mas eu queria dormir uma noite. Eu falava, gente, sabe quando você está já, a sua cabeça está confusa? Sim. Sabe? De muito sono. E cansaço físico também, porque você fica o dia inteiro naquela UTI, senta naquela poltrona, uma poltrona dura, né? Então você Fora não tem... fora o desgaste emocional, né, também ali. Não, isso sem contar o desgaste emocional, né? Que você fica de ver a pessoa daquele jeito e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, tudo isso juntou. Pode ser até que eles falaram, não, ela não tem condição de ajudar ele, né? No desenlace, né? No desencarne. Pode ser que seja isso também, né? Sim, também. É. Mas eu acredito muito que foi por essa questão mesmo, assim, porque acho que ia ser muito dolorido para ele tá vendo ali que ele tá indo e olhando para você. Eu acho Também. que isso foi até dele ter um tempo com ele, né? Os últimos pensamentos dele com ele, dele aceitando e ir, né? Isso acontece. Eu acho que isso é um trabalho nosso para a vida, né? O Montaigne, Michel de Montaigne, que é um filósofo que eu gosto bastante, ele fala que aprender a morrer é aprender a viver, né? Porque a gente morre todo dia, né? A gente se acaba em várias coisas, né? Sejam ciclos, sejam situações, e a gente também se renova todo dia, né? Em ciclos, em situações, em pessoas, em caráteres, nas revelações que a gente tem, nas situações que nos fazem quebrar a cara. E é por isso que eu quero terminar o estudo sobre desencarnação naquilo que continua, né? Porque a gente está falando de coisas que acabam. Só que desencarnação não fala sobre coisas que acabam, fala sobre coisas que continuam. E por isso que tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas até não teres medo de morrer. Então serás eterno. Então, respondendo, se vocês me perguntassem o que eu penso quando falo desencarnação,
eu penso sobre as coisas que continuam e não sobre as coisas que acabam. Porque desencarnação é para relembrar a gente sobre as coisas que continuam, mesmo quando tudo parece que acaba. Porque de verdade não acaba. É o nosso consolo, né, Guilherme? Exatamente. É o nosso consolo, grande consolo. É por isso que eu falo, essa doutrina traz muita luz, né, para a nossa vida, muito entendimento, né? Você acreditar, poder acreditar nisso, né? Estudar isso, ver, isso é maravilhoso, maravilhoso. Sim. Então, queridos e queridas, espero que quando falarem desencarnação para vocês, vocês possam também pensar sobre as coisas que continuam, que permanecem, e não sobre as que acabam. E quando alguém perguntar para vocês, poxa, na doutrina de vocês fala sobre desencarnar, não morrer, vocês perguntem, você tem tempo? Para explicar, né? Verdade. Mas é isso que eu queria falar hoje, né? Acho que nenhum assunto aqui do estudo, como eu falo, a gente termina, né? A gente dá por acabado, mas a gente nunca termina de fato. E semana que vem, então, a gente começa a falar sobre os espíritos errantes. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Raíssa ficou quietinha hoje, volta também. Tá tudo bem? A gente não deixou eles falarem. Não, eu estava ouvindo. Mas eu fiquei com uma dúvida que tem mais a ver com o passe. Na hora que você falou que no desencarne o último é o daqui de cima, né? Que a gente não deve começar a dar passe pela cabeça. Mas é indicado que comece por baixo? Ou não tem? Bom, não. O passe, diz? É. Energizar. Eu acho que eu não falei completo, né? Mas olha só. Energizar não é legal você começar pela cabeça. Energizar. Você começa limpando por aqui, né? Começa tirando. Mas pode começar do coração. Mas na hora que você for energizar, é bom você começar de baixo para cima. Ah, tá. De baixo para cima. Energizar, tá? Claro, você pode fazer um passo longitudinal, começa de cima para baixo. Pode fazer um passo transversal, de cima para baixo, rotacional, mas energeticamente de cima para baixo, de baixo para cima sempre, tá? Vai energizar alguém de baixo para cima. Senão a pessoa fica tonta. E até mesmo quando for energizar, não ficar muito tempo nesses dois aqui, né? Esses dois aqui. Tanto que aqui, quando eu vou dar passe, eu toco muito suave aqui e aqui. Faço o movimento que ele faz, né? Porque o chakra do coração para baixo, eles giram em sentido anti-horário. Ah, isso eu sei, tô ligado. Mas aí, daqui de cima, eu posso fazer a contrária. Aqui para cima é anti-horário. Só que aqui eu nem giro. Eu evito girar. Já aconteceu, né? Não sabia na época e deixar a pessoa até tonta, tadinha. Aí não é legal se energizar. Eu só dou um toque, né? Ainda mais se a pessoa já tiver mediunidade ostensiva. Nossa. Eu sei porque também já fizeram comigo, né? Então fiquei... Enfim, né? Igual um boneco do posto. Mas você fica com dor de cabeça fluídica depois. É ruim, né? Aí tem que tirar aquilo que você depositou. Os mecanismos, né? Mas foi bom a sua pergunta porque a gente já falou de passe aqui, né? De fluidos. Então, tá dentro de alguma coisa que a gente já deu no estudo. Obrigada. Lucilivânia, eu gostei bastante. Eu imaginei... É muito interessante, parece que tem temas, né? Que alguns vão falar mais, outros vão falar menos, né? A gente tem sempre temas que eu acho que são mais recorrentes pra gente. E que bacana, né? Vânia e Lucília acompanharam muito, né, esse estudo que a gente fez sobre morte, né? Um tempão atrás. E muito curioso, né? Como as coisas acontecem. Mas é isso, gente. Já falei pra caramba hoje. Vou falar igual a minha aluna falou, né, pra mim. Você não quer beber água, não? Você tá falando direto. Então... já falei muito hoje, né? Então é isso. Obrigado de novo pela presença de vocês, pelo carinho. Se ninguém tem mais nada a perguntar, a falar, a propor, a questionar, a duvidar ou a criticar, eu tenho. A perguntar, né? Quem, que agora que sabe que é pelas coisas que continuam, quer continuar e fazer a prece final para a gente?
Não se finge de desencarnados, hein? Posso fazer, Gui. Vai contigo, Mari. Obrigada. Papai, nós gostaríamos de agradecer por mais essa oportunidade de estudo nessa noite, por mais essa oportunidade de aprender. Gostaríamos de agradecer pela vida do Guilherme, que vem nos direcionando, né, nesse estudo, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele. Gostaríamos de agradecer a vida de todos nós que estamos aqui nessa noite, da Vivi que não está com a gente. Gostaríamos de agradecer também por todos aqueles nossos irmãos que estão nos abençoando aqui, né, nossos irmãos de luz que estão aqui conosco, nos ajudando nesse estudo, na compreensão de cada tema que a gente tem aqui, cada noite que a gente estuda. E nós gostaríamos de pedir que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a nossa semana, abençoando aqueles que sofrem, aqueles que estão em angústia, né, na escuridão, que o Senhor possa ir de encontro a cada um deles, que o Senhor possa enviar espíritos de luz para essas pessoas que sofrem, e que nós possamos, né, a cada estudo, nos tornar um pouquinho mais de luz na vida das pessoas também, que quando as pessoas nos perguntarem sobre o desencarne, a gente saiba dizer, e que a gente consiga despertar nessas pessoas um pouco de esperança, né, que a morte não é o fim e é só uma continuação. Então, nós gostaríamos de, com isso, agradecer por essa noite, agradecer por esse estudo e pedir permissão para encerrar esse estudo, dando graças a Deus. Graças a Amém. Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado.